como é que vocês estão, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. E tem vídeo novo no canal, entendeu? Ai, gente, resolvi aparecer hoje. Cheguei do trabalho exausta e eu só queria dormir. Só que aí eu pensei assim, se eu dormir agora, daqui a pouco eu vou acordar e não vou mais ficar com sono. Vai ser uma agonia pra dormir de madrugada. Então, eu disse assim, vou gravar. Vou fazer uma maquiagem para exatamente nada, fazemos vários nadas. Enquanto isso, eu vou estar conversando com vocês sobre como a gente decidiu vir pra cá, né? Pra Portugal, morar aqui. E aí eu vou fazer essa maquiagem, nada demais, gente, coisa básica. É só pra realmente passar o tempo aqui com vocês, pra não ficar aqui falando, sem ter o que fazer. Eu já lavei meu rosto e aí eu vou começar a limpar. Uma pausa guerreira tocando. Viemos morar aqui em Portugal em outubro de 2023. A gente chegou aqui dia 5 de outubro. Quando meu esposo e eu casamos, nós aprendemos que depois do casamento, sua família é o seu cônjuge, né? E depois os seus filhos. E aí o pai e a mãe deixam de ser a família, né? Aquelas pessoas mais importantes da sua vida. Eles continuam sendo muito importantes, mas a sua família agora vai ser o seu cônjuge. E existem, claro, várias pessoas que não concordam com isso, mas aí cada um vai de acordo com o que acha que deve ser. Então, quando a gente casou, a gente sempre teve muita cumplicidade, muita parceria. Então, a gente sempre planejava fazer as coisas aos poucos, né? Adquirir os nossos bens aos poucos. E foi assim que a gente fez. A gente comprou uma casa, casou, foi morar junto. Casar, que eu falo, a gente casou mesmo, tá? A gente casou na igreja, no cartório, tudo. Como realmente Deus manda, né? Então a gente sempre ficou naquela de juntar dinheiro, de investir. Sempre fomos de pensar nisso. E aí a gente abriu uma loja. Na pandemia a loja da gente quebrou porque fechou tudo. E a gente era uma loja muito nova, muito recente, não deu pra segurar. Na época eu fiquei bem doente também. Então foi bem complicado, sabe? No início ali do casamento a gente passou várias coisas, mas sempre com aquele objetivo de ter condições melhores para nossa família, né? Principalmente meu marido, por ele ser o responsável, o sacerdote da família, sempre teve aquela responsabilidade maior de conquistar coisas para nossa família, né? De conquistar conforto para nossa família. Então, a gente não pensou em ter filho logo, a gente não ficou querendo apressar as coisas. Niverson, meu marido, ele trabalhava numa empresa que era terceirizada da Natura, sabe? Inclusive, eu já trabalhei lá também. E lá ele fez amizades, inclusive um dos amigos dele conversava muito com ele sobre isso, de melhorar de vida e tudo mais. Então, eles conversavam muito sobre isso, inclusive citavam Portugal como uma opção, né? Só que a gente não conversava sobre isso em casa. Eles conversavam ali entre si e ficava por isso mesmo. Foi quando esse amigo dele veio pra cá, e aí foi se estabilizando aos poucos, e eles não perderam o contato. E foi aí que foi despertando aquele desejo no meu marido de vir pra cá, né? Ele comentava, não sei o quê. Ele falou comigo. E eu falei assim, rapaz, vamos orar, porque eu não tomo decisões assim, sem pensar, sem orar, sabe? Por conta própria. E por mais que muitas vezes nós tenhamos sonhos, desejos de fazer certas coisas, mas nós precisamos buscar ao Senhor, buscar saber do Senhor o que é que Ele tem para nossa vida. Porque muitas vezes aqueles sonhos fazem parte também dos planos que o Senhor tem, dos propósitos do Senhor, mas às vezes não fazem, então a gente precisa saber dele. Eu penso assim, no final de 2022 ele comentou comigo sobre isso, né? E eu falei assim, vamos orar. E só que assim, ele tava criando uma expectativa sobre vir, não por ser sonho, não por nada, mas é porque ele já começou a saber do amigo dele que dá pra ter uma vida melhor aqui e tudo mais. E aí ele comentou comigo, só que eu falei assim, não, foi um banho de água fria pra ele, sabe?
Ele falou, não, tudo bem. Muitas famílias quando imigram, geralmente o marido vai na frente, e aí começa a trabalhar, e depois a esposa vai com os filhos ou, né, sozinha. E aí ele propôs isso, talvez, assim, talvez eu poderia ir na frente, começar a trabalhar e tudo mais, pra não arriscar tanto assim, né? A gente tinha muito medo que eu não gostasse, a gente via muitos vídeos, pessoal, que as mulheres não gostavam, as mulheres acabavam querendo voltar por ser mais apegada aos parentes, à mãe, sabe? E aí se sentia muito só, ficava deprimida e queria voltar. E aí ele falou assim, eu posso ir na frente e ver, né? Ver como é lá, ver se eu consigo trabalho, se realmente é aquilo tudo, se vai dar certo pra gente, e depois tu vai. Eu falei assim, isso aí não vai dar certo. Só vai um se o outro for. Porque a gente sabe, né? A gente sabe como é a vida de casado, então a gente não pode estar vacilando. E aí, eu falei isso pra ele, ele ficou um pouco aborrecido, um pouco na dele, e disse assim, então não vou mais falar sobre isso. Eu falei, tá bom. Eu falei no meu coração, Senhor, se for da tua vontade de a gente ir, que esse desejo, ele realmente permaneça no coração do meu marido, que ele permaneça no coração de Niverson, e quando for o tempo certo que a gente realmente converse sobre isso e resolva. Pronto, dito e feito. Ele, naquele momento, ele ficou meio aborrecido, esqueceu, acabou-se. O marido, ele é assim, quando ele decide uma coisa, é muito difícil ele voltar atrás. Se ele falar assim, eu não quero mais saber, ele não quer mais saber. Ele é muito assim, sabe? Ele disse assim, eu não quero mais saber desse assunto, aí eu pensei, tá bom. Então ele não quer mais saber, mas aí eu falei com Deus na minha mente, né? Mas pra Deus nada é impossível. E eu não falei nada pra ele. Então quando foi em janeiro, ele veio falar de novo sobre esse assunto. Só que aí ele já começou a abordar diferente, falando que a gente ia vir junto e tudo mais. Falei, sim, agora tá falando a minha língua. O negócio de deixar meu marido vir, mas o que quis, agora só vai se eu for. Ô, gente, tem que ter cuidado, tem que zelar pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua família. Mas, claro, a decisão é de cada um, né? Vai de acordo com o que cada um acha que é melhor, né? Cada um tem uma experiência diferente, tá? Tô falando a minha opinião, a minha experiência. Então, quando ele veio com o assunto de novo, aquilo já tocou no meu coração. Já falou assim, eita. Falei, pronto, e agora? Comecei a ficar nervosa, que ideia foi. Porque a gente é uma mudança radical e a gente não tinha condições pra estar viajando pra nada, não. Eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça, pra vocês terem ideia. Morar em outro país, ou tipo, eu não tinha muita sonho de viajar, assim, vou viajar. Eu ia conhecer o meu próprio país, porque a gente sabe que é muito mais caro viajar ali dentro do que pra fora, é complicado, entendeu? Aí, aquilo já tocou em mim, eu falei, e agora? Foi quando a gente começou a orar. Eu repeti novamente a mesma coisa. Eu falei, vamos orar para ver o que é que Deus ele vai nos orientar a fazer. Então, a gente começou a orar e fazer prova de Deus, né? Eu não sei se vocês fazem isso ou já ouviram falar nisso, mas é quando você, por exemplo, é quando você fala assim, Senhor, se for da tua vontade, que eu faça tal coisa, que aconteça isso, isso e isso, sabe? Porque eu acho que minha mente, eu vou falar por mim, né? É tão, às vezes, limitada que eu... Até às vezes eu escuto uma palavra, o Senhor tá confirmando, eu escuto alguém, o Senhor tá confirmando, mas eu ainda fico, sabe, será? É complicado, entender? Só Deus pra ter misericórdia de mim. Aí eu tinha um estúdio de sobrancelhas lá no Brasil. Ai, gente, é um assunto bem sensível pra mim, né? Porque meu estúdio era meu sonho. E aí, quando eu consegui abrir meu estúdio, eu tava conseguindo muitos clientes, graças a Deus. Foi quando aconteceu tudo isso, dele vir com esse assunto. Então, eu tava com várias coisas lá no estúdio pra vender, né? Porque se eu quisesse viajar, teria que vender. E aí eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade a gente ir, que eu consiga vender tal e tal material, que era um material lá que tava bem, assim, eu já tinha postado algumas vezes e não tinha vendido ainda. E enquanto isso a gente foi fazer passaporte, não falou nada a ninguém, tava em contato só com esse amigo daqui, que ele não é português, tá? É o amigo que ele conheceu na empresa lá, brasileiro. E no outro dia, uma menina mandou uma mensagem pra mim, no Facebook, falando que tava interessada nos produtos.
E aí eu tinha postado não só o produto que eu mais queria vender, mas outras coisas. E ela falou que queria só aquele produto. Então assim que ela falou comigo, eu falei assim, Senhor... É porque é muito importante você ter uma conexão realmente, uma intimidade com Deus, sabe? Pra você realmente ser bem orientado e fazer a coisa certa. E eu falei assim, Senhor, será que essa menina vai comprar? Será que ela não tá perguntando só? Muita gente perguntou quanto era, perguntou o que era, perguntou sei o que lá, mas nunca foi buscar. E aí eu falei, Senhor, será que é mais uma pessoa só querendo saber ou ela vai querer comprar mesmo? Foi quando ela falou, amanhã eu vou aí, e eu vou querer tal coisa assim, assim. Eu falei, tá certo. Quando ela marcou comigo de ir lá no estúdio pegar as coisas, eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade a gente ir pra Portugal, que ela compre essas coisas que ela falou que vai querer. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo dentro de mim falou assim, se ela comprar, você vai crer, você vai confiar? Na hora bate um medo muito grande, a gente fala assim, vou morar em outro país e não sei o quê. Pra quem tem sonho, tudo bem, mas pra quem nem pensou, pra quem nem tem recurso, é muito difícil, é uma decisão muito difícil, sabe? O Espírito Santo falou assim, se ela realmente comprar, você vai confiar, você vai crer, tipo assim, agora dessa vez você vai acreditar que eu tô falando, que é pra ir. Aí eu falei assim, vou. Só que aí pesou. O que eu respondi no meu coração a ele, tudo isso na minha mente, eu não falei nada ali mesmo. Tudo isso na minha mente. Eu falei assim, o que eu respondi na hora assim, vou confiar. Pesou. Por quê? Eu disse, peraí. Então se ele falou pra mim que se ela vier, realmente é pra eu ir, então eu vou ter que ir, porque eu falei que eu vou ter que obedecer. Aí pesou. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio do que eu tô falando, mas na hora foi tenso. Foi quando chegou o outro dia, eu tava com isso na cabeça, falei nada, Niverson. Quando chegou no outro dia, ela marcou tal hora comigo, atrasou um pouco, eu falei, essa menina não vem. Na minha cabeça, não que eu não sou negativa, sabe? Mas eu não tava acreditando que talvez aquilo fosse o plano de Deus pra nossa vida. E eu fiquei lá, essa menina não vem, ela vai, tipo assim, ela vai dizer que não vai dar, que não vai querer, que desistiu, que deu algo errado. A menina falou, tô chegando. E meu coração acelerando. Pois a menina chegou lá. Quando ela chegou lá, ela chegou com uma Kombi que tem a caçamba, sabe? Atrás, a caçamba aberta, assim. Quando ela chegou lá, ela falou assim, cadê? Aí eu mostrei a ela as coisas que ela tinha escolhido e ela falou assim, isso aqui, quanto é? Isso aqui, eu vou querer. Minha gente, o que ela ia comprar ia dar mais ou menos uns 300 reais. Ela comprou umas coisas lá que deu 900 e alguma coisa, sabe? Quase 1.000. Enquanto ela ia escolhendo, eu pensava assim, não. Eu sempre pensava assim, não é isso, calma, não é isso, eu não tô entendendo nada. Foi quando ela escolheu, o cara saiu tirando parecia que tava passando em câmera lenta na minha mente, sabe? O cara tirando pra colocar na Kombi e eu olhando. E na minha mente dizendo, ela tá levando. E agora? Vai ser confirmação. E eu, nervosa ali, foi quando ela tirou o dinheiro à vista e me deu. Quando ela me deu o dinheiro, eu só entreguei na mão do Niverson e falei, conta. E minha mente, bum! Eu não sei o que eu não tava entendendo mais nada. Eu falei, Senhor, é isso mesmo, não acredito. Quando ela... Tudo em câmera lenta, passando na minha mente. Quando ela saiu com a Kombi, eu falei, então é verdade. É pra ir. Confirmou. E aí, dentro do meu coração, eu falei, Senhor, então... Eu falei que eu ia acreditar, que eu ia confiar, que eu ia obedecer. Então agora... Foi quando eu contei a Niverson. Ele não tava entendendo nada da minha cara. Eu tava assim, em choque. Foi quando eu contei a ele o que aconteceu, a prova de Deus que eu fiz, tudinho. E ele me falou que já tinha feito 2 provas de Deus também, que ele já tinha confirmado. E quando a gente vai fazer prova de Deus, geralmente a gente não conta, sabe? A gente não conta a ninguém. Você primeiro espera a resposta. Então, ele falou que já tinha feito 2 e foi quando eu fiz, né? E o Senhor confirmou. Eu também não fiquei mais perguntando, questionando, sabe?
Não, eu acreditei, confiei. Disse, então a gente vai. Eu falei pra ele, então agora a gente vai. Foi quando a gente começou a pesquisar passagem e tudo mais. E acabou que a gente conseguiu. Teve bastante perrengue pra gente conseguir vir, porque a viagem estava sendo adiada. E daí eu pensando, Jesus, que é isso? O Senhor confirmou o que é que tá acontecendo. E foi quando a gente conseguiu finalmente viajar. A gente tem um vídeo aí que eu postei pra vocês, entendeu? Eu postei o vídeo pra vocês da viagem. Vai lá ver, se vocês querem ver como é que foi a viagem, as horas, tudo que aconteceu. Eu postei pra vocês. E graças a Deus a gente chegou aqui. Quando a gente desceu aqui, foi surreal. Eu fiquei assim, é sério que a gente fez isso? É verdade mesmo, tô aqui mesmo. Não por ser, tô em outro país. Não, é porque, tipo assim, era algo que a gente nunca pensou. Então a gente ficou assim, extasiado. Extasiado. Acho que essa é a palavra. Com a reviravolta que Deus deu na nossa vida. E aí a gente vê como é importante nós buscarmos orientação no Senhor para tomar decisões para a nossa vida, para a nossa família e para qualquer coisa, nos mínimos detalhes, sabe? O Senhor, Deus, ele gosta de participar de tudo da nossa vida. A gente que acha às vezes que talvez seja uma bobagem, Deus não vai. Deus, ele se importa com tudo, com nossos sonhos, com nossos planos, com nossos projetos, com as nossas vontades, com as nossas condições. Ele se importa com tudo. Mas claro, requer um esforço da nossa parte nos aproximarmos dele. Foi tudo assim muito surreal pra gente, né? Eu sempre falo isso, quando eu lembro assim, eu fico com o coração quentinho, sabe? Porque eu vejo Deus em cada mínimo detalhe. E é mais uma confirmação de que realmente Ele que nos trouxe pra cá. Então é muito importante orar. E qualquer pessoa que pergunta a gente como é que faz pra ir pra aí, não sei o que, a gente sempre fala. Em primeiro lugar, ore, pergunte a Deus se Ele tá no negócio, se organize financeiramente. No último vídeo a gente conversou com vocês. No último vídeo a gente falou tudinho pra vocês, que tem que se organizar. Graças a Deus tem cada dia mais melhorado, né? No início passamos várias coisas, mas cada dia a gente vai vendo os cuidados do Senhor para conosco, a providência do Senhor. O Senhor, ele tem feito grandes promessas e eu confio, sabe? Eu confio em Deus mais do que tudo na minha vida. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu confio a minha vida, minha casa, minha família nas mãos do Senhor. Eu entrego tudo a Ele, eu apresento tudo a Ele. Porque sem Ele, eu não sou nada. Então, por isso que a gente veio. A gente queria realmente ter uma qualidade de vida melhor para nossa família. Se vamos ficar aqui, sei lá, até o fim das nossas vidas, ou até, não sei, eu não sei. Ainda estamos naquela de trabalhar e realmente procurar continuar os nossos planos, os nossos projetos, né? Em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. E é isso, gente. Realmente a gente tá tendo mais qualidade de vida aqui. Percebe que cada dia mais estamos avançando pro nosso propósito, sabe? Só que é um dia após o outro, é aos poucos que a gente vai conseguindo. Mas só o salto de vir pra cá foi uma grande mudança. Não é que nós só viemos ser abençoados aqui, que a gente veio pra cá, não. Nós já éramos muito abençoados lá. Graças a Deus, nunca faltou nada pra gente lá, nunca no Brasil. Porém, o Senhor tinha planos maiores para nossa vida, planos diferentes e planos que não faziam parte de morar lá, sabe? Não faziam parte daquele lugar, faziam parte daqui, né? Experiências que Ele quis, que Ele quer ter conosco aqui. Então, por isso que Ele nos trouxe para cá. E foi isso, graças a Deus estamos aí, estamos muito felizes. O Senhor, Ele é maravilhoso, né? E eu tô muito feliz. Eu sou feliz com Jesus e com tudo que Ele tem feito, né? Mesmo passando as dificuldades às vezes, mas o Senhor não deixa faltar nada e ainda dá sabedoria pra gente lidar com as situações. Mas o importante é perseverar, é se manter firme, olhar para Cristo, obedecer ao Senhor e seguir até o dia do nosso encontro com Cristo.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem realzão mesmo. Não vou pra canto nenhum com essa maquiagem tendência. Mas ficou linda, não foi não? Ei, fala a verdade. Comenta aí, comenta. Bota assim, ficou linda, gostei. Ficou simples. Clean. E agora eu sou clean girl. E eu vou colocar agora pra finalizar um batom. Eu tinha um vício em fazer minha sobrancelha. Eu tinha um vício, eu era obcecada em sair com a sobrancelha feita. Eu poderia estar com a cara podre, mas se a minha sobrancelha tivesse feita, eu me achava. Hoje em dia, como eu tô mais clean girl, eu ia botar a rímel, mas não vou. Porque ele é a prova d'água, é tão ruim de sair. Como eu sou mais clean girl agora, então eu não, sabe, eu nem ligo mais. Eu coloquei esse batomzinho aqui. Eu ganhei de uma colega minha quando eu trabalhei na creche. Já usei tanto esse batom, ele é lindo, olha. E faz tanto tempo que eu não uso ele, eu tenho que usar mais. Ficou lindo, não foi? Ei, fala a verdade. Falando sério, cá pra nós, ó. E ele é bem hidratante, sabe? Uma delícia passar ele. Olha que coisa linda. Minha gente, não é porque sou eu não, mas eu sou linda. Eu amei minha Makeup Forever. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa aquele like. Não esquece, tá? Comenta, fala comigo aí, fala alguma coisa aí que eu tô respondendo. Envia pra aquela pessoa que você acha que tem interesse em saber mais sobre isso. E ativa o sininho, né? Pra chegar mais notificação quando eu postar mais vídeo. Entendesse? E é isso, gente. Tô comprometida com o meu canal. Com licença, tá? Ó, coisa linda de Jesus. Cadê? Eita! Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.